Boa tarde, vamos a mais uma palavra do dia. Hoje é quarta-feira, dia 20, e a palavra se encontra lá em 1 Coríntios 2, 9, que diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem pelo Espírito, espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas foi-nos dado o Espírito, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos. Mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido do modo espiritual.
A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como diz as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa, não é verdade? Quem pode? Quem vai conhecer a mente do Senhor, né? A gente só tem discernimento da palavra pelo Espírito, né? Se uma pessoa... Quantas vezes a gente chega no culto, a gente aconteceu uma coisa lá no nosso trabalho, né? Ninguém sabe, a gente não comentou com ninguém. Você chega lá no culto, aí de repente aquela pessoa que está lá na frente, o pastor vai levar a mensagem, a irmã... tem vezes, aconteceu comigo, que desde o início do culto, na parte devocional, o Espírito Santo já começa a falar. Aí quando chega na mensagem em si, ele já completa. Isso aí, só quem sabe. Ele não sabia. Quem está lá na frente não sabe. É o nosso Deus que sabe tudo de mim e de você. Ele que sabe onde está a sua dor. Ele que sabe onde está a sua ferida. Ele é quem sabe onde estão os seus problemas. Eu não sei. Se você não falar para mim, eu não posso adivinhar. O único ser sobrenatural que sabe e conhece todas as coisas, mesmo antes dela acontecer, é Ele, o Eterno. Então, se eu não abro meu coração para esse Espírito do Senhor entrar, eu vou achar que você sempre acerta. Que nada, esses crentes só eles que são certos e o resto todo é o mundo, Mas, eu também já pensei assim, mas é o discernimento do Espírito. Quando a gente abre o nosso coração para o Espírito, ele nos convence dos erros e dos acertos. Ele nos convence da promessa, ele nos convence da vida eterna, ele nos convence de qualquer situação que tenhamos que tomar. Se eu agir por mim mesma, eu vou sempre estar fazendo tudo conforme a minha carne quer. Agora, se eu for guiada pelo Espírito, se eu der ouvido à voz do Espírito, se eu ouvir aquilo que o Espírito está mandando para mim, se eu me atentar para essa voz que está falando comigo, eu vou ser guiada pelo Espírito. Aqui diz assim: a chave para se entender a sabedoria de Deus está com o Espírito. A chave para entender a sabedoria de Deus está com o Espírito. O Espírito Santo do Senhor. Aquele que convence, que me convenceu, que vai convencer você, que nos convence. Ele, quando a gente dá ouvido, quando a gente fica sensível, quando a gente fica dependente, quando a gente fica subalterno, não é verdade? A Ele, é esse Espírito que é santo, é o Espírito de Deus. A chave para se entender a sabedoria do Espírito de Deus está no Espírito. Ninguém é capaz de conhecer a Deus ou a sabedoria de Deus. Ninguém é capaz. Somente Deus pode conhecer a Deus. Somente Deus conhece a Ele mesmo. Mas Ele nos conhece. Ele me conhece. Eu nem pensei ainda, mas Ele já sabe o que eu vou pensar daqui a pouco. Eu já nem sei o que eu vou fazer, mas Ele já sabe o que eu vou fazer daqui a pouco. O sentido do argumento de Paulo foi
entendido facilmente pelos coríntios, familiarizado com o princípio filosófico grego. Gostar e conhecido, ou gostar é conhecido somente por gostar. O Espírito conhece a Deus porque o Espírito é Deus. O Espírito é, portanto, o que liga Deus e a humanidade, tornando o conhecimento possível. É o Espírito que liga Deus à humanidade, né? Entre nós, né? Entre nós e Deus, existe um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós entramos no nosso quarto e nós levamos a Deus as nossas petições, as nossas súplicas, né? As nossas queixas, né? E aí tem o Espírito que vai pegando tudo que a gente pediu, não é verdade? E ele leva ao Senhor, e aí o Senhor abre a porta, o Senhor abre os caminhos, o Senhor derrama a cura, o Senhor derrama a libertação, o Senhor derrama tudo aquilo que Ele quiser derramar, porque tem coisas que nós pedimos que Ele já sabe que vai acontecer daqui lá para frente, que Ele não nos dá, não é verdade? O Espírito é, portanto, o que liga Deus e a humanidade, tornando o conhecimento possível. O ser humano natural não pode conceber as coisas de Deus, pois lhe parecem loucura. Loucura significa sem graça, ínsipito ou sem gosto, o que é precisamente como as coisas espirituais são percebidas por aqueles que não têm o Espírito. Esse indivíduo não tem capacidade de discernir a verdade e a excelência ou a beleza das coisas divinas, julgando serem absolutamente sem gosto. Paulo valorizou o auto-julgamento, a crítica construtiva e a disciplina na igreja. Mas ele argumentava que os cristãos, em último caso, prestassem contas apenas a Deus e não podem ser julgados por aqueles que agem por meio do pensamento carnal, por não demonstrarem com suas ações a mente de Cristo. Os coríntios não estavam em posição de julgar Paulo, né? Então o que? O mundo não pode nos julgar. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito. Ele não pode dizer, eles às vezes até dizem, mas eles não podem assim nos atingir. Você é louco, você está fazendo errado. Ele pode fazer isso, mas o Espírito nos garante. O Espírito faz, nós temos consciência pelo Espírito que nós estamos certos, porque nós somos guiados por Ele. E tudo em nós, não é? Tem que fluir pelo Espírito e para o Espírito, porque por Ele nós fomos chamados, por ele nós fomos criados lá no Jardim do Éden. Quando Deus disse assim, façamos, Ele estava falando do Pai dele, Jesus e o Espírito Santo. Os três estavam lá naquele momento, naquela hora de construir aquilo tudo. Estavam os três lá juntos, né? A Trindade Santa, não é verdade? Então, nós somos taxados por loucos, ninguém dá crédito. Paulo chega a perguntar, quem deu crédito à nossa pregação, não é verdade? Mas Deus é quem nos justifica. O Espírito Santo é que nos justifica. Amém, amados? Que essa palavra possa ficar guarida em nossos corações e que nós possamos a cada dia estar meditando na palavra, em tudo aquilo que o Senhor quer para nós. A paz do Senhor, boa tarde.